relação à questão da advertência. Vamos ver o que mais Jesus disse ali aos seus discípulos, o que mais aconteceu naquela noite, que foi a última noite dele com os seus discípulos. Então, João capítulo 13, do versículo 18 ao versículo 30, depois eu vou ler também do versículo 36 até o versículo 38. Então, veja só o que diz aqui. Jesus continuando então, a cena do lava-pés, disse: Não estou me referindo a todos vocês. Conheço os que escolhi. Mas isto acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer: pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Jesus comeu o pão, Satanás entrou nele. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu por que Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu, e era noite. Pulando um pouquinho, a partir do versículo 36 agora, Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde vou? Vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus lhe respondeu: você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Muito bem, vamos orar mais uma vez, pedir que Deus abençoe aqui essa palavra que a gente leu, abrindo o nosso entendimento, o nosso coração. Vamos orar? Pai querido, quero agora colocar a nossa vida, a vida de cada um aqui. Oro também pelo grupo, por cada um aqui, pedindo que o Senhor nos dê clareza de entendimento e também, Pai, a disposição de ouvir essa palavra e acolher essa palavra no nosso coração. Que o Senhor nos dê, Pai, capacidade, não só para entender, mas também para receber, para nos alimentar dessa palavra, para que ela produza transformação na nossa vida. É o que nós te pedimos, Pai, humildemente, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Gente, ninguém gosta de ser advertido, não é verdade? Ninguém gosta de advertência. Advertência é uma coisa que a gente tem como uma palavra negativa. Se você está na escola e você vai ser advertido, você vai ficar bravo, você não vai gostar. Ou se alguém chega para você e diz que você precisa de uma advertência, a gente não gosta disso. É por isso que essa palavra hoje é um pouco delicada, mas veja só, apesar da gente não gostar, as advertências são necessárias. E veja que não necessariamente a advertência é negativa. Já ouviu aquele ditado que quem avisa, amigo é? Ou seja,
quando nós temos um amigo verdadeiro, quando nós temos alguém que realmente se preocupa conosco, alguém que está interessado na nossa vida, no nosso bem-estar, essa pessoa, ela terá a disposição para não só nos elogiar, não só se divertir com a gente, mas vai ter também a disposição de nos advertir, nos avisar, nos alertar em relação aos perigos que muitas vezes a gente pode acabar se metendo. Então veja só, embora a gente não goste de uma advertência, elas são necessárias e elas revelam sim interesse, revelam amor, revelam cuidado. A gente tem, por exemplo, na Bíblia, uma série de advertências. Eu, essa semana, estava estudando sobre essa questão da advertência, e eu descobri na Bíblia uma série de textos que falam de advertências. A primeira advertência, na verdade não a primeira necessariamente, mas uma das primeiras advertências que nós encontramos na Bíblia é a advertência que o próprio Deus faz a Caim. Você lembra da história de Caim e Abel? Aqueles dois filhos de Adão e Eva. E lá em Gênesis, no capítulo 4, a gente tem essa primeira advertência. Porque Abel e Caim ofereceram sacrifícios a Deus. E aí, eles apresentaram ali as suas ofertas, e Deus se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. E Caim ficou possuído de inveja, ele ficou muito bravo com aquilo, e Deus então, vendo para onde Caim caminhava, antes que Caim cometesse aquele ato terrível de assassinar o próprio irmão, Deus o chamou, e veja o que o texto diz. O Senhor disse a Caim, Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 7. Por que você está tão furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Veja, o que é isso, gente? Isso nada mais é que uma advertência. O Senhor Deus advertindo a Caim, dizendo o seguinte: Caim, você está caminhando para o buraco. Cuidado, presta atenção. O pecado está aí na porta, está batendo na porta da sua vida, mas você precisa resistir a isso. Uma outra advertência que nós temos no livro dos Salmos, capítulo 81, versículo 8. Ouça, meu povo, as minhas advertências. Se tão somente você me escutasse, ó Israel. Uma advertência que a gente encontra de Deus com o seu povo. Um outro exemplo, algo que acontece demais, advertências nos profetas. Jeremias capítulo 6, versículo 8. Ouça a minha advertência, ó Jerusalém. Do contrário, eu me afastarei inteiramente de você e farei de você uma desolação, uma terra desabitada. Muita gente olha para isso e fala, não, mas Deus está ameaçando, o que é isso? Não, gente, não é uma questão de simplesmente ameaçar. Todas as palavras duras que nós encontramos nos profetas, quando não são juízo de Deus, elas são advertências de Deus, de um Deus que ama o seu povo, que se preocupa com ele e fala, olha, há tempo de voltar atrás. Volta, povo. Um exemplo do Novo Testamento. Dois exemplos do Novo Testamento. Na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 11 e 12. Ele diz o seguinte, essas coisas, e ele está se referindo à experiência de Israel no deserto, ele está dizendo assim, essas coisas aconteceram a eles, lá no Antigo Testamento, no passado, como exemplos, e foram escritas como advertência para nós hoje, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Então, uma advertência que o apóstolo Paulo está dando para aqueles cristãos que ele amava tanto de Corinto. O livro, talvez, que mais tem advertências na Bíblia, gente, você sabe qual é? Não sei quantos aqui arriscariam, mas é o livro, a Carta aos Hebreus. A Carta aos Hebreus, ela é, como um todo, uma advertência. E ela fala para um povo que estava, assim, na iminência de sair do caminho e voltar para o seu caminho errado antigo. E veja quantas vezes, separei aqui pelo menos 4 versículos.
Primeiro, ali no capítulo 2, veja o que ele diz. É preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? E depois ele diz no capítulo 3, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Cuidado, irmãos, para que nenhum de nós tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. O que é isso, gente? Advertência. São advertências que o escritor está fazendo. Ainda em Hebreus, a gente tem uma outra passagem no capítulo 12, que ele diz, cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Veja, são advertências. A Bíblia está cheia de advertências do Gênesis até o Apocalipse. E voltando então àquela última noite no cenáculo, Jesus, além de dar um exemplo de serviço, além de demonstrar o seu amor e deixar com aqueles discípulos o mandamento de amar, Jesus também fez algo muito precioso, gente. Jesus, como amigo, como mestre, como alguém que amava e se preocupava com aqueles discípulos, Jesus deixou com eles uma advertência, um alerta. Jesus chegou e falou assim, olha, cuidado, tem alguma coisa muito grave por acontecer. É interessante que no capítulo 15 de João, ele vai falar em relação aos perigos do mundo. Ele vai falar em relação à perseguição, ao ódio do mundo, que o mundo iria odiar eles, que eles tinham que estar preparados para isso, que o mundo não ia aceitar facilmente aquilo que eles tinham para apresentar. Mas é interessante que parece que, como um todo, a maior preocupação de Jesus não é tanto com a oposição de fora, mas é com o próprio coração dos discípulos. E é por isso, então, que surge aqui, nesse texto que nós lemos, dois casos que são casos de advertência. Um é o caso de Judas, e o outro é o caso de Pedro. Jesus está alertando aqueles grupos, dizendo assim, olha, eu estou com vocês e eu vou partir. Mas olha para dentro aí, porque o perigo não está do lado de fora, o perigo pode estar aqui entre nós. Então vamos tentar entender isso primeiro a partir do caso de Judas. Essa cena que nós temos aqui, que João descreve no capítulo 13, é uma cena muito gráfica. E eu tive uma ideia então da gente fazer da seguinte forma. Nós vamos fazer aqui uma simulação. Você já viu quando tem um crime? Aí a polícia pega o crime e faz uma reconstituição do crime. Você já viu isso? O que é uma reconstituição do crime? Eles pegam e tentam levar alguns personagens para lá para tentar viver exatamente o que aconteceu. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer uma reconstituição desse crime aqui, desse caso Judas. Então nós vamos fazer isso. Jesus estava ali, então eu vou chamar aqui alguns voluntários para a gente poder fazer a reconstituição do crime. Por quê? Jesus estava ali à mesa, mas muita gente pensa que Jesus estava numa mesa como a gente fica hoje, à mesa. A gente está numa mesa para jantar, a gente senta para jantar, mas não é bem assim. E às vezes a gente não entende muito bem o texto, aquilo que está dizendo, por não ter uma ideia do que realmente, como era a cena. Então nós vamos fazer isso, vamos tentar montar aqui o nosso cenário. Vou chamar aqui meus voluntários aqui, o Robson vai vir aqui, por favor, porque ele sempre gosta muito desse negócio de arte e tal. Vou chamar quem mais aí que eu ia chamar aqui. O Vitão Mega, o pessoal que gosta de pagar mico aqui, pode vir, por favor. Adriano, vem você também, Adriano, você vai me ajudar aqui, cara. Adriano, Israel, você também tem cara de apóstolo. André tem cara de apóstolo. Ali, Joaquim tem cara de apóstolo. Você quer vir também, André? Pode vir, cara. Venha, você também, cara. Pode vir, não tem perigo não, não vai falar nada. Pode ficar aqui, apóstolo André. Vem cá. Beleza. Não precisa ser todos não, tá? Imagina que nós temos 12 aqui. Vamos fazer o seguinte, temos aqui algumas almofadas. Muito bem, cada um pega uma aí. Toma aí. Pega aí. Deu para todo mundo? Não, um vai ficar sem almofada, não tem problema.
É o seguinte, vamos imaginar que nós temos aqui a mesa. Tá? A mesa era uma mesa baixa, gente. Era uma mesa tipo essa mesa de sushi que tem às vezes, sabe como é que é? Aquela mesa baixinha, você senta no chão. É isso mesmo. Ela ficava bem baixinha e as pessoas, elas não ficavam sentadas, elas ficavam meio deitadas. Então vocês vão fazer exatamente isso. Vocês vão imaginar que a mesa é em forma de U, pá, assim. E aí, a posição é qual? Veja, meu, vocês vão ficar como eles ficavam, na mesa assim. A almofada é assim e eles ficavam assim, ó. Escorado aqui, certo? E com o braço direito livre para eles poderem manusear os alimentos em cima da mesa. Um ao lado do outro, certo? Então, podem ficando aqui, por favor. Agora, vamos orientar para ficar mais ou menos... Vamos imaginar aqui, Mega vai ser o Jesus. Está ali no meio, certo? Ao lado do Mega está João. João, o texto diz que João estava ao lado. Pode chegar mais junto, gente. Chega aí. Bota o pé, imagina você está aqui para dentro. Era bem juntinho mesmo que eles ficavam, entendeu? Isso. Exatamente. O texto diz que ele estava reclinado ao peito de Jesus. Por quê? Porque ele estava assim, gente, deitado. Eles ficavam quase reclinados. Veja, é preciso entender o seguinte. Você sabia que em alguns países orientais, eu li isso essa semana, acho que na Tailândia e outros do Oriente, é muito comum os homens andarem de mãos dadas na rua. Isso não é sinal de que eles são gays, nada disso. É simplesmente um traço cultural que mostra a amizade deles. Eles se beijam, certo? Não há nenhum tipo de conotação sexual nisso. Lá, por exemplo, homem e mulher não andam de mãos dadas. Isso seria um escândalo. Mas os homens andam de mãos dadas. Então, é muito comum quando diz que João reclinou-se ao peito de Jesus, certo? Como sinal de amizade. Ele era o discípulo amado, certo? Pedro, você não está do lado de João. Você vai ficar aqui, ó. Venha para cá, Pedro, por favor. Você estava mais ou menos aqui. Você vai ver por que eu falei que ele está um pouco distante. Fique aqui, por favor. Vem aqui, vai para lá. Arrumou um almofadão, hein, cara? Aí. Gostei. Fica aí, certo. Inclina. Isso. Beleza. E, gente, o que é incrível, Adriano, sobrou para você, cara. Você está aí, você vai ser o Judas. Mas chega perto. Por quê? Vocês vão entender por que eu estou dizendo que o Judas, ele muito provavelmente estava... você está na posição errada. Assim, com a mão esquerda no chão. Isso aí. Isso. Mesmo o canhoto ficava. Entendeu? O pé para baixo, entendeu? O pé para baixo, ou então, às vezes, o pé para fora também. Pode ficar igual o Adriano tá, o pé para fora da mesa, mas também acontecia. Eles ficavam assim. Hoje vai ser tranquilo aí o negócio, hein? Agora, veja lá. Vamos reconstituir aqui. Deixa eu pegar aqui o texto. Tá? Vamos reconstituir. Porque Jesus está ali. E, de repente, olha só. Jesus, o texto diz no versículo 21, que Jesus solta uma bomba. Jesus está ali comendo com eles, na maior amizade. Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Mega, faz aí. Você olha para eles e fala. Imagina os caras ali. E de repente Jesus solta isso aí. A reação dos discípulos. Vocês vão fazer agora. Olha lá o que está escrito. Seus discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Como é que é aí, ó? Vocês estão percebendo o que Jesus estava... Olha só. Eles começaram a ficar em pânico e começaram a olhar uns para os outros. Agora, presta atenção. Uma pergunta. Por que Jesus não indicou explicitamente quem era o traidor? Porque ele poderia falar. Quero falar para vocês o seguinte. Judas aí é o traíra. Por que Jesus não indicou explicitamente? E como nós vamos ver, quando Judas sai dali, os discípulos ainda não sabem. Só tinha uma pessoa ali que soube. Quem foi? João. João soube. Mas os outros, o texto diz que eles não souberam. O que aconteceu? Então veja só, por que Jesus não indicou explicitamente quem era o traidor? Essa é uma boa pergunta.
E a resposta, gente, muito possivelmente, é qual? É que Jesus queria deixar uma reflexão para cada discípulo. Ali, presta atenção, era a instituição, inclusive, da Santa Ceia. Ele comeu o pão, bebeu o vinho, instituiu, disse, façam isso em memória de mim. E quando Paulo, o apóstolo Paulo, está escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer o seguinte, olha, quando vocês forem participar da mesa, cada um de vocês deve fazer o quê? Examinar-se a si mesmo. Será que essa origem do autoexame não vem exatamente dessa pergunta de Jesus? Falando, olha, peraí, um de vocês vai me trair. Jesus não indicou porque ele queria propositalmente que cada um ali ficasse com aquele negócio. Peraí. E veja, os discípulos reagiram totalmente errado. Porque os discípulos ficaram olhando para os outros, ao invés de olhar para quem? O que Jesus queria, gente, era que cada um olhasse para dentro e falasse, peraí, será que sou eu? Será que eu tenho feito alguma coisa que eu tenho traído o mestre? Será que eu seria capaz de trair o mestre? Mas eles ficavam olhando uns para os outros. E aí, gente, que vem o perigo, que é a principal advertência de Jesus aqui nessa passagem, que é o perigo do endurecimento do coração. Esse é o perigo que os discípulos, de um modo geral, ali, eles estavam sujeitos, mas Judas, em especial, estava completamente, vamos dizer assim, dominado por esse endurecimento. O coração dele já estava duro, já estava petrificado. O texto diz, desde o início do capítulo 13, que Satanás já tinha induzido Judas a fazer aquilo. Isso não quer dizer que ele não tivesse culpa. Ele era, sim, responsável pelo que estava acontecendo, pela sua traição. Ele não era só uma marionete nas mãos de Judas. Mas veja bem, como é que a coisa acontece? E veja por que que Jesus diz isso. Olha, um de vocês vai me trair. Ele não explicita a coisa. E ele, aqui nesse texto, gente, mostra que ele vai tratar Judas com o extremo do amor, com o extremo da honra. Porque quando ele diz assim, olha, aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim, ele está dizendo o seguinte, cara, o camarada que comia na minha mesa era o meu amigo íntimo. E a gente pode dizer o seguinte, gente, primeiro, Jesus escolheu Judas para ser apóstolo. Isso fica claro logo no primeiro versículo, porque ele fala assim, ó, eu conheço os que eu escolhi. Ele sabia, ele tinha escolhido Judas. Segundo, Jesus lavou os pés de Judas, que é um ato de serviço abnegado extremo. Depois, Jesus deu a ele uma função de confiança no grupo. Qual foi a função? O que o versículo número 29 diz, gente? Olha aí, versículo 29. Judas era o encarregado do dinheiro. Veja, gente, cuidar do dinheiro é uma função de confiança. Ou não? Jesus deu a ele, dentre os 12, essa função. Jesus confiou nele. Outra coisa que passa despercebida, e aqui entra a nossa simulação. Porque vamos caminhar com o texto. Vamos aqui. Na hora que Jesus fala aquilo, um de vocês vai me trair, eles se olham uns aos outros. E aí olha o que o texto diz aqui no versículo 23. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. João. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer, pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Veja, o texto diz, ele não falou nada. O texto diz, fez sinais. Então, olha só, ele chegou, fez o sinal para Pedro lá e falou, ó, pergunta. Exatamente, isso aí. Ele fez o sinal, João na mesma hora entendeu. E João então o que vai fazer? Olha o que diz aqui o versículo 25. Inclinando-se este discípulo para Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Boa. Ele entendeu. Porque a pergunta de João, gente, não foi pública. Ele não fez assim na frente de todo mundo, Senhor, quem é? Ele chegou no ouvido de Jesus e perguntou, Senhor, quem é?
Os outros não sabiam o que João estava falando com Jesus. Mas João sabia. Ele pergunta. E aí a resposta de Jesus: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. O que aconteceu então? Vai lá. Por que a gente diz que Judas estava aqui? Muito provavelmente porque para Jesus dar a ele tinha que estar próximo. Ele não poderia estar aqui na ponta para o André. Ele tinha que estar ao lado. E outra coisa, gente, essa história do pão molhado é uma história muito interessante. Porque se você for ler, por exemplo, lá no livro de Ruth, tem um personagem lá chamado Boaz e tem Ruth. E o texto lá no livro de Ruth diz que Boaz, querendo honrar Ruth, o que ele fez numa refeição? Deu um pedaço do pão molhado. Na cultura antiga, gente, você como convidado, e Jesus na festa estava na posição do anfitrião, ele estava na posição central, Jesus dar o pedaço de pão molhado para Judas era um sinal de quê, gente? De honra. Ele estava honrando Judas. Ele estava destacando Judas no meio dos outros, dizendo assim, olha, esse aqui é o cara da minha confiança. Talvez, e por que Jesus faz isso? Para reforçar o peso da traição de Judas. Ele sabia que era Judas. Mas para os outros discípulos, eles podiam estar até perguntando, o André lá podia estar, o discípulo André, podia estar perguntando assim, pô, caramba, deu logo para Judas, cara, por que ele não me deu um pedaço do pão molhado? O Pedro mesmo podia estar se questionando, né? Pô, por que não eu? Deu logo um pedaço de pão molhado. Porque, veja, nenhum discípulo sabia, a não ser João, que aquilo ali era um sinal. Para os demais, aquilo era um gesto de deferência. Então a gente pode dizer aqui também o seguinte, Jesus honrou Judas com um pedaço de pão molhado. E aí, gente, na hora que Jesus dá o pedaço de pão molhado para Judas, isso aí, Judas, todo sem graça, vai comer aquele pedaço, e o texto diz que ele come, e na mesma hora o que ele vai fazer? Vaza. Aliás, antes dele vazar, Jesus diz uma coisa para ele. O que Jesus diz para ele, você lembra? Judas, o que você tem que fazer? Então, isso ele falou alto. Então fala aí. Isso, faz depressa, faz rápido, isso aí. Aí ele vaza, ele vai. Os discípulos pensaram que Judas tinha saído para quê? O que Jesus tinha falado? Para os demais, gente, não era porque ele saiu para trair. O texto diz que os demais entenderam o seguinte, naquela noite de Páscoa, era comum que eles dessem uma oferta para os pobres ou saíssem para preparar as ações, vamos dizer assim, para a festa do dia seguinte. Então os demais entenderam que quando Jesus falou para Judas, o que você tem que fazer, faz depressa, que Jesus estava dizendo para Judas o seguinte, ó Judas, vai logo lá para poder dar aos pobres. Vai logo lá para fazer os preparativos da festa de amanhã. Eles não entenderam que Jesus estava falando, vai logo, faz o que você tem que fazer, ou seja, resolve no seu coração. Se você está ali para fazer isso, você faz. Se a traição é essa, que você traia. Vocês estão entendendo mais ou menos como é que acontece a situação? Eu quis fazer essa reconstituição apenas para a gente ter uma noção. Então, muito obrigado aí. Palmas para os nossos atores aí. Valeu. Show de bola. Valeu. Pode levar a sua almofada, não para casa, tá? Mas depois você pode levar ali para o assento, se quiser, depois você me dá. Agora veja só, gente. Judas sai dali. E momentos mais tarde, já anoitecendo, ele vai aparecer lá no jardim para atrair Jesus. E o que é mais interessante, uma coisa a mais aqui, é que quando Judas vem com os soldados do templo, Jesus faz uma pergunta a Judas. Não está no Evangelho de João, está no Evangelho de Mateus. A pergunta é, Jesus o chamou de amigo, ele chega para mim, você vem, aqui vens, amigo. Jesus chega para Judas e fala assim,
aqui você veio, amigo. Ou seja, Jesus chama Judas de amigo, embora ele fosse o quê? Um traidor. Tudo isso, gente, é para a gente ver como que Jesus tinha tratado Judas com amor, com honra, com respeito. Mas apesar de tudo, gente, Judas estava com seu coração o quê? Endurecido. E esse texto está aqui para nos alertar sobre o perigo da gente receber tudo que Jesus nos dá e ainda assim ter o nosso coração como? Endurecido. Olha o que o Carson vai dizer num comentário de João. Judas recebeu o pedaço de pão, mas não o amor. Em lugar de quebrantá-lo e levá-lo à contrição, ele reforçou a sua resolução. Judas estava com o coração tão duro que ele não foi capaz de acolher o amor de Jesus Cristo. E o texto termina dizendo, assim que comeu o pão, Judas saiu, e tem um ponto aqui, e era noite. E eu acho muito legal quando o Barclay, que é um dos comentaristas que eu gosto mais do Novo Testamento, ele diz aqui, falando sobre essa frase, e era noite, o Barclay vai dizer o seguinte, veja só, era de noite, pelo avançado da hora, mas também havia outra noite. Sempre é de noite, quando alguém se separa de Jesus para seguir seus próprios fins. Sempre é de noite, quando o homem escuta o chamado do mal, antes que o do bem, quando dá as costas a Jesus Cristo. É noite, gente, porque não era só uma noite física, não é só porque estava escuro, mas é porque o coração de Judas estava em noite. Ele estava completamente dominado pelas trevas, pela escuridão. E isso, gente, é uma advertência para nós em relação ao endurecimento do coração. Nós lemos ali que o escritor aos Hebreus vai dizer o seguinte, hoje, quando ouvires a sua voz, não endureçam o coração. E, gente, endurecer o coração é algo tão fácil. Porque amolecer é difícil. Mas endurecer, gente, é aquela coisa de um pecado aqui, outro ali, e você vai cada vez mais longe. Cada vez você transgride um pouco além. Cada vez você vai mais longe no seu pecado. E quando você vê, você já está completamente nas trevas, endurecido. É por isso que Jesus faz essa advertência para os seus discípulos, dizendo, olha, antes de vocês se preocuparem com o mundo, pensem nisso. Porque aqui, entre vocês podem endurecer o coração. E aí vocês ficam insensíveis à voz de Deus. A pergunta que todos nós temos que fazer, e é o que Jesus esperava deles, é quando a voz de Jesus continua dizendo, certamente um de vocês me trairá, o melhor que a gente tem a fazer, em vez de olhar uns para os outros e ficar perguntando, quem será? Será que é ele? Será? E geralmente a gente faz isso, não é verdade? Geralmente a gente olha muito mais para o outro, geralmente quando a gente está numa pregação, e aí a gente só vê assim, né? Tá vendo? Você? Tá vendo? Olha aí, o pastor está falando. Presta atenção. Tá vendo? Geralmente a gente tem essa tendência. É aquela moça que uma vez falou comigo, quando saiu do culto, ela falou, pastor, que mensagem maravilhosa. Uma pena que o meu marido não estava aqui hoje. Porque foi para ele, escritinho. Geralmente a gente ouve para o outro. A gente não ouve para a gente. Então o que Jesus está querendo aqui, gente, é provocar uma auto-reflexão. Um dos primeiros passos para a gente entrar no endurecimento do coração é quando a gente deixa de fazer esse exercício do autoexame, de olhar para dentro, de fazer a oração do Salmo 139, que diz lá, Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau, corrige-me, Senhor. Então isso é uma postura que nós devemos ter. Logo depois disso aí, então, essa é uma advertência, o caso Judas, mas eu queria ainda concluir aqui falando sobre a advertência em relação a Pedro. Porque Pedro também recebe uma advertência aqui nesse texto. Olha só o que o texto diz. Veja só. Pedro perguntou. Pedro perguntou.
Então Jesus respondeu. Fala alto aí para ele. Mas... Veja só, o que nós temos aqui? Pedro, ali naquela impulsividade que lhe era peculiar, está ouvindo Jesus falar que vai partir, e Jesus está dizendo, não, eu vou com o Senhor. E ele está dizendo, eu vou dar minha vida pelo Senhor. Não foi louvável o que Pedro disse, gente? Quem de nós, qual é o líder? E aqui presta atenção. Qual é o pastor? Ou o apóstolo? Ou seja lá que for o líder aí, bispo, não sei das quantas, que não gostaria de ouvir de um dos seus companheiros, discípulos, membros da sua igreja, que iria segui-lo, que daria a vida por ele. Me pergunte se eu não gostaria de ouvir de um presbítero, Clento, fica tranquilo que eu vou até o fim contigo. Eu dou minha vida por você. Isso faz bem ao nosso ego, não faz? A gente gostaria de ouvir isso, não gostaria? Algo positivo que Pedro disse. Só que Jesus, gente, não está ali porque ele não quer inflar. Ele não está... A preocupação de Jesus não é o ego. Jesus está preocupado com Pedro. Jesus olha para aquelas palavras de Pedro e está dizendo, coitado, ele não sabe o que ele está falando. Ele não conhece a si mesmo. E aí Jesus vai trazer aqui uma advertência para Pedro, gente, em relação à sua autoconfiança, que é algo extremamente comum. Essa palavra de Pedro aqui, eu darei a vida por ti. A gente pode dizer que teria sido uma palavra de vitória. Eu vou lá, Jesus, eu vou vencer, eu vou enfrentar os inimigos, vou pisar na cabeça, pode acontecer o que for, que eu estou contigo, até o fim. Gente, essas palavras são atuais. Sabe por causa de quê? Porque a gente vive numa época marcada por uma coisa chamada triunfalismo. Você sabe o que é um triunfalismo? É uma postura que muitas vezes os ditos, isso é comum, principalmente no meio gospel, no meio evangélico. É uma postura de que ninguém pode com a gente, nós somos vencedores, nós vamos matar, destruir, nós vamos até o fim, ninguém aguenta com a gente, o lugar que a gente pisar, a sola dos nossos pés será nosso. É uma postura, gente. E se você acha que eu estou exagerando, uma das músicas mais populares desse dito meio gospel, pelo menos um tempo atrás, uma música que de cada 10 minutos tocava pelo menos uma vez na rádio evangélica, foi uma música chamada Pisa no Inimigo. Você lembra dessa música? Não lembra não? Deixa eu lembrar para vocês a letra dessa música. Ela diz assim, não há dor que possa te aprisionar, não há nada que possa te fazer parar. O inimigo não é páreo para você. Creia nisso e tome posse do poder. Então, e aí tinha até uma coreografia, né, que fala, então pisa, pisa no inimigo, pisa. Era assim, vocês lembram dessa música? E aí ficava, né, um negocinho para cá, parecia tinha uma coreografia, né, do pisa no inimigo, né? Pisa no inimigo e ele nada vai fazer, com certeza está vencido. Jesus Cristo dá poder. Você lembra disso, né? Você está cantando ali, né, velho? Você amarra essa música, né? Fala a verdade. Aí, Jesus Cristo dá poder, não aceita dele alguma acusação, não aceita dele alguma sugestão. Crendo em Jesus, as lutas você vai vencer. Creia nisso, tome posse do poder. Gente, não quero fazer aqui uma exegese dessa música, mas eu quero pensar no espírito dessa música. No que ela induz, de um modo geral. Que tipo de cristão, de discípulo, ela forma? Não sei se está dando para vocês entenderem. Você vai poder perguntar para mim assim, mas espera aí, nós não somos mais que vencedores? Isso não está na Bíblia? Não está lá em Romanos, capítulo 8, versículo... aqui. Não está aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 37. Somos mais que vencedores. Então pisa no inimigo.
Sabe o que é interessante? É que geralmente, quando a gente lê Romanos 8, versículo 37, a gente só lê: somos mais que vencedores. A gente não lê nem o que vem antes, nem o que vem depois. A gente só lê se nós somos mais que vencedores. Porque o que vem antes? O que vem antes é: em todas estas coisas, somos mais que vencedores. E é o seguinte, que coisas são essas? Você lembra o que Paulo diz? Deixa eu só ler aqui para você o versículo anterior. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Ou seja, onde que nós somos vencedores? Quando nós passamos por estas coisas. Só que isso ninguém lê. Ninguém lê que quando a Bíblia fala sobre ser mais que vencedor, ela está falando de uma resiliência diante da tribulação, de uma fé inabalável, de sofrer injustiça, perseguição, de sofrer todo tipo de preconceito, e ainda assim permanecer com a fé inabalável em Jesus. Ninguém conta isso. E aí também ninguém conta a segunda parte, que diz assim: por meio daquele que nos amou. Ou seja, nós somos mais que vencedores, mas não somos nós. É pela identificação que pela fé nós temos aquele que venceu, que é Jesus. Ele é que nos amou. É por meio dele, não é nós intrinsecamente que somos mais que vencedores. Será que não faria diferença, em vez de cantar Pisa no Inimigo, a gente pensasse na música que nós cantamos hoje? Castelo Forte. Essa música foi composta, escrita, a letra dela, por Martinho Lutero. Essa música, esse hino, foi um dos lemas da Reforma Protestante do século XVI. E veja qual é a diferença. Veja se você consegue perceber a diferença na letra. Ele diz assim: Castelo forte é nosso Deus, escudo e boa espada. Com seu poder, defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o tentador. Com artimanhas tais e astúcias infernais, iguais não há na terra. A nossa força nada faz. Estamos nós perdidos, mas o nosso Deus socorro traz, e nós somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Será que a gente percebe diferença entre as duas letras? Entre Pisa no Inimigo e Castelo Forte? Agora, sabe o que a gente prefere? Ouvir na rádio Pisa no Inimigo. Por uma questão simples, gente. A gente quer um discurso de autoajuda. A gente quer discurso motivacional. A gente quer que as pessoas digam pra gente que a gente pode. A gente quer o lema do Obama. Lembram do lema do Obama? We can. Nós podemos. É isso que a gente quer. A gente quer esse lema. É por isso, gente, que Jesus traz uma advertência aqui contra a autoconfiança de Pedro. Por quê? Porque a autoajuda só gera autoconfiança. E a autoconfiança, sabe o que gera? Queda. A autoconfiança gera o que aconteceu com Pedro. Pedro estava absolutamente confiando na sua capacidade de seguir o mestre. E aí o que acontece? 3 vezes naquela noite, ele negou o mestre. Ele, na hora mesmo do confronto, ele negou. E quantas vezes acontece isso com a gente? A gente diz que é firme, a gente diz que é vitorioso. E eu fico imaginando, gente, quantos e quantos desses que cantam Pisa no Inimigo, quantos e quantos desses que estão lá com o peito aberto, dizendo: nós somos mais que vencedores. Na calada da noite, quando ninguém está vendo, na sua vida privada. Será que eles são tão vitoriosos quanto eles gritam no culto? Será que eles não têm derrotas? Será que eles não sofrem dificuldades? Você já imaginou que hoje está muito na moda a gente falar em vida cristã vitoriosa? Já ouviu essa expressão?
Precisamos ter uma vida cristã vitoriosa. E é interessante que geralmente quando a gente pensa hoje, quando as pessoas hoje falam sobre uma vida vitoriosa, as pessoas estão pensando em que tipo de vitória, gente? Vamos ser sinceros. Vida cristã vitoriosa é prosperidade no trabalho, você vencer uma batalha judicial, é você ser curado de uma doença sobrenaturalmente, é você, enfim, são coisas que têm a ver com a nossa realidade material. É engraçado que geralmente quando a gente fala vida cristã vitoriosa, as pessoas não pensam numa tentação muito forte que vem e você resiste a ela. Não pensam em santidade de vida. Não pensam em uma evangelização poderosa, ousada, corajosa. Elas não pensam nesse tipo de coisa. Elas pensam nessas vitórias que o mundo considera como sinais de uma pessoa vitoriosa e de sucesso. Ou seja, o conceito de vitória e de sucesso do mundo entrou na igreja e mudou o discurso da igreja. Então é por isso que nós não podemos fechar os nossos ouvidos para aquilo que Jesus está trazendo nessa passagem, tanto em relação a Judas como em relação a Pedro. Em relação a Judas, o seu coração estava tão duro, e ele abriu tanto espaço para o diabo na vida dele, e ele se tornou um instrumento do diabo de tal maneira que a sua vida acabou em ruína. O final de Judas, gente, foi, como todos nós sabemos, desastroso. Ele não aguentou, ele se matou. Ele não aguentou isso. Porque ninguém aguenta. Por outro lado, Judas, ou melhor, Pedro, que enfrentou também a autoconfiança, que foi ingênuo, pecou, no entanto, Pedro foi restaurado. E por que Pedro foi restaurado? Isso já seria uma outra mensagem, não tenho tempo aqui agora, mas a gente pode citar apenas e deixar para você dormir com essa na sua casa. Algumas coisinhas. Primeiro, o texto de Lucas diz o seguinte: quando Jesus o adverte, Jesus diz para ele assim: Pedro, eu porém, o que o texto de Lucas diz? Alguém lembra? Intercedi por ti, para que a tua fé não desfaleça. Para Judas, Jesus disse o quê? O que tens que fazer, faça depressa. Para Pedro, ele disse: eu, porém, intercedi por você, para que a sua fé não desfaleça. Jesus orou por Judas. O texto não diz isso. Judas cumpriu o seu papel, mas Cristo não intercedeu por ele. Não ali. Cristo o tratou com amor, com bondade, lavou seus pés, lhe deu o pão, lhe deu honra, fez tudo. Mas, gente, a verdade que nós precisamos reconhecer é que Pedro só é restaurado, em primeiro lugar, porque em nenhum momento Cristo largou dele. Cristo, quando Pedro o tenta, quando depois Cristo chega e fala assim: olha, vai lá e avisa os discípulos e a Pedro, que eu quero encontrar com eles. Jesus teve todo um trabalho de restauração com Pedro, o que não aconteceu com Judas. Aí você fala: mas então não depende da pessoa. Depende. Porque Pedro também se arrependeu. Pedro experimentou um arrependimento verdadeiro, genuíno, tanto que, na hora que o galo canta, Jesus está ali a uma certa distância de Pedro, no pátio da guarda. E o texto diz, tem uma música lindíssima do João Alexandre sobre essa passagem, né? Que quando o galo canta, Jesus olha por trás da fogueira, lá no fundo, Pedro olha para Jesus, e os olhares deles dois se encontram. E o texto diz que Pedro faz o quê? Chorou amargamente. E o choro de Pedro, gente, não era de remorso, era um choro de arrependimento verdadeiro. É sinal de que o coração dele não estava o quê? Endurecido. O coração dele ainda era Pedro. Ali ainda era o discípulo de Jesus. Ele tinha caído. Por quê? Porque todos nós caímos. A gente pisa na bola aqui, ali, a gente é fraco, mas ainda era Pedro. E aí, gente, o arrependimento atrelado com a intercessão de Jesus
é que manteve e que trouxe Pedro de volta. Enfim, eu não quero mais entrar nesses detalhes aí, você vai pensar no que isso significa, principalmente em relação à intercessão de Jesus. Mas, eu termino então com esses dois casos que nós vimos aqui hoje. Primeiro, o caso de Judas, uma advertência contra o endurecimento do coração. Segundo, o caso de Pedro, uma advertência contra a autoconfiança. Nós precisamos estar muito atentos a isso. Jesus falou, olha, eu vou partir, mas antes de eu partir, eu preciso advertir vocês. Cuidado, porque o perigo maior para a igreja, gente, não está do lado de fora. O maior perigo que ronda a igreja está dentro. Está dentro do coração de cada um. Está num coração endurecido e está numa autoconfiança que acha que pode marchar pela terra e que nada vai nos resistir, que as portas do inferno não... E veja, todos são textos bíblicos, né? A Bíblia de Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, a Bíblia diz que somos mais que vencedores, a Bíblia tem um monte de palavras como essa. Mas o foco em tudo é Cristo. O foco não é necessariamente os discípulos, porque nós somos fracos. O poder da igreja não está na igreja. O poder da igreja está em Jesus. O seu poder não está em você, o seu poder está em Jesus. Então, é exatamente isso que Jesus queria fazer. A gente vai voltar a falar sobre isso, principalmente quando Jesus falar sobre a videira. Logo depois ele vai falar do exemplo da videira. Ele vai dizer o seguinte, olha, sem mim, vocês não podem fazer nada. Vocês precisam permanecer ligados a mim, conectados vitalmente a mim, porque sem mim vocês são absolutamente fracassados. Que essa advertência, gente, encontre no nosso coração hoje, não de uma forma arrogante. Né? Essa não é a intenção. A gente ficar com o nosso coração, poxa, tá dando, que lapada, cadê a Paloma? Tá lá dentro, né? Só lapada. Não, não é lapada. É advertência carinhosa, né? Aquilo que Jesus faz para que a gente possa pensar no que Paulo disse naquelas advertências lá no início. Aquele que está de pé, veja que não caia. Vamos ter um pouquinho mais de cautela, um pouquinho mais de cuidado na hora que a gente estiver na nossa postura diante do mundo e na hora que a gente estiver orando, na hora que a gente estiver enfrentando dificuldades. Gente, não adianta simplesmente a gente ir com aquele discurso triunfalista de que nós vamos conquistar, nada nos resistirá, o que eu botar a planta do pé será meu, Deus está comigo, então nós vamos derrubar tudo. Menos. Que a nossa postura seja de humildade, porque a gente depende de Jesus e nós, cada um de nós, conhecemos como a gente é fraco, como o nosso coração é vacilante. A gente vai cantar uma música agora que fala justamente sobre isso. Essa música é uma oração e ela diz o seguinte: dá-me forças. Ela lembra uma passagem que o apóstolo Paulo vai dizer, olha assim, o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero, às vezes eu acabo fazendo. Por isso eu sou um miserável, eu não consigo. E é por isso que a oração é, Senhor, dá-me forças, dá-me forças. Eu preciso da força que vem do alto, senão a gente não consegue. A igreja não consegue, nós não conseguimos. Então vamos cantar.